Paz, igreja, como tem passado, estamos aqui com mais uma aula, com mais um ensino, e hoje nós vamos falar sobre gratidão ao Senhor e nós utilizaremos o Salmo 116, um salmo que mostra muito para nós nesse tempo de hoje como ser gratos. Mas vamos ler ele primeiro? Diz assim: Eu amo o Senhor, porque ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolverão, as angústias do Sheol viram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram. Então clamei ao Senhor, pelo nome do Senhor: Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorna ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das minhas lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença do seu povo. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Então aqui nós temos esses salmos. Esses salmos ele está falando de um momento de gratidão, onde o salmista tem para com Deus. Mas a forma como essa gratidão acontece é muito interessante, porque a gratidão não acontece quando coisas boas estão acontecendo com ele, mas ele é grato ao Senhor ao dizer para Deus e para nós que Deus o livrou de todo o sofrimento, de toda a angústia. Então ele é grato ao Senhor e essa gratidão é expressa por uma vida aos pés do nosso Senhor. Então vamos aprender um pouquinho desse texto? Então no Salmos, no versículo 1 e 2, ele vai dizer: Eu amo o Senhor porque ele me ouviu quando fiz a minha súplica. Então, aonde o texto começa primeiro dizendo aonde está o coração do salmista. E ele está dizendo para nós que o coração do salmista é para com o Senhor. Ele está dizendo: Senhor, eu te amo. Mas por que você o ama? Porque Deus o ouviu no meio da sua súplica. Interessante que nós podemos observar várias conversões ao longo da história da igreja, onde nós percebemos que as pessoas perceberam o quanto do amor de Deus é grandioso e por causa disso eles reconheceram o pecado e se converteram ao Senhor. Mas o salmista está mostrando uma outra vertente de amor ao Senhor. O salmista está dizendo que no meio da súplica dele, no meio da necessidade, da dor, da angústia, da tristeza, onde ele clamou e suplicou ao Senhor, o texto vai dizer que ele ama o Senhor, porque esse Senhor o ouviu, deitou, se inclinou para ouvir o lamento do teu servo. Então o salmista começa dizendo para nós que ele ama o Senhor porque esse Deus se inclinou para ouvir a ele. E é o que ele vai dizer: ele se inclinou os ouvidos para mim, eu invocarei toda a minha vida. Então no meio da angústia, no meio do desespero, no meio da luta contra si mesmo, do pecado interior, contra a sua tristeza profunda, o salmista está dizendo: eu me deleitei no Senhor e o amei porque ele me ouviu. Então o Salmo mostra para nós que primeiro nós podemos suplicar ao Senhor nossas dores e as nossas dificuldades. E nós podemos crer que esse Deus que está nos céus está nos ouvindo, inclinando os seus ouvidos para as nossas dores e lamentações. E para com isso o salmista vai dizer que ele vai ser grato eternamente, porque ele vai dizer: eu o invocarei por toda a minha vida. Então, o salmista aqui, ele está sendo grato ao Senhor porque Deus o livrou da tristeza profunda e por isso ele agora vai o invocar
todos os dias. E ele continua dizendo no versículo 3 sobre os seus sentimentos a respeito do que estava passando. E ele vai dizer: as cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram. Então nós vamos encontrar esses três sentimentos: o sentimento de morte, de angústia, de aflição e de tristeza. Quando nós olhamos primeiro para o sentimento de morte, o texto está literalmente dizendo para nós que é o oposto de vida. Então o que ele está querendo dizer com tudo isso é que existe uma pessoa, e esse salmista ele está com um sentimento onde não existe vida nele. Então a sua perspectiva, o seu caminhar, o seu propósito já não mais existem, porque não tem vida. Uma vida além, uma vida aquém, uma vida que não faz mais sentido, uma vida que não existe mais nele. E ele vai colocar o sentimento como um sentimento também de angústia. E uma angústia é como se nós sentíssemos uma pressão em nosso corpo tão ruim em relação a alguma coisa ou a algum tempo que está em nossas vidas. Então ele dá com esse sentimento de morte, com uma angústia profunda, que uma pressão grande, um sentimento de aflição, onde tem muita agonia, preocupação com todas as coisas que estão acontecendo. Um sentimento de tristeza, onde ele está muito deprimido e infeliz. E não é diferente do nosso tempo hoje. Ainda mais por causa dessa pandemia, por causa de muitas coisas que têm acontecido, as pessoas estão com esse sentimento de morte, de angústia, de aflição, de tristeza profunda, aonde eles começam a clamar por algo, mas esse algo não responde porque esse algo não está vivo. Mas aqui o salmista está dizendo que todo o clamor, que toda a sua tristeza, sua angústia, sua aflição, a sua tristeza e sentimento de morte está sendo colocado sobre aquele que tem poder para curar. Então é sobre ele que o salmista está dizendo. Ele está dizendo: Senhor, eu te agradeço porque no meio desses sentimentos ruins o Senhor foi bom, me ouviu e me livrou. E ele continua dizendo do 4 ao 6: então clamei pelo Senhor, pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso, é justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. E aqui é a ideia de que nós queremos lutar todos os dias contra esses sentimentos ruins, tristeza, angústia, medo, muita depressão. E agora o que o texto está mostrando para nós é que ele lutou com todas as forças, mas chegou um momento em que ele viu que estava tão cansado e não existia mais força, e ele se rendeu à força do alto. Aquele que vai dizer que é misericordioso, que é justo, um Deus compassivo, um Deus que nos protege. Então ele está olhando para um ser que está nos céus e ele está dizendo: somente o Senhor tem poder para me livrar desse sentimento de angústia. E ele vai dizer que esse Deus se inclinou para ele quando ele já não tinha mais força e o salvou. Então isso mostra para nós que Deus cuida de nós. Nós precisamos reconhecer que somos fracos, que sem Ele nós não conseguimos, que somos limitados. E quando nós reconhecemos isso em nós, Deus começa a agir com a tua mão poderosa sobre as nossas vidas. E ele continua dizendo do 7 ao 9: retorna ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das minhas lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. E agora ele começa a ser grato pelo Senhor, dizendo: minha alma, acalme-se. Não há motivos para tristeza, não há motivo para angústia, porque Deus tem sido bom para conosco. No meio de um tempo tão difícil, Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos direcionado, Deus não tem nos deixado faltar nada. Mas a gratidão também dele é expressa em ação, porque ele vai dizer: eu jamais deixarei de andar diante do Senhor. Eu vou andar diante do Senhor com meus olhos, com minhas lágrimas, com meus pés, eu não tropeçarei, porque o Senhor tem me livrado da morte. Então, em forma de gratidão, eu vou segui-lo, eu vou estar com o Senhor. Então ele começa ali no versículo 10 a 14 e diz: eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse: ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo?
Erguei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. E aqui na primeira linha ele vai dizer: eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. E de fato existe tempo em nossas vidas onde nós estamos muito aflitos, muito dolorosos, muito angustiados, muito tristes, às vezes muito depressivos e ansiosos. Mas ele está dizendo para si mesmo: eu nunca deixei de acreditar no Senhor. Mesmo em meio ao conflito, eu ainda confio em Ti. E ele ainda diz: no meu pânico, no meu momento de crises, eu disse: ninguém merece confiança. Ele está dizendo que no momento da angústia, da tristeza, ele está dizendo que ninguém merece a confiança. Não existe alguém do lado dele para poder ajudá-lo. Mas ele está dizendo que no meio desse tempo, ele viu o Senhor. Então o que ele está mostrando para nós, com todo esse contexto, com todo esse texto, é: mesmo que eu esteja muito aflito e que eu não confie em ninguém, existe alguém que é digno de toda a minha confiança. Por isso que ele vai dizer: erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então a resposta para a aflição é o louvor, é a gratidão. No momento de tristeza, nós precisamos pensar naquilo que é bom, naquilo que é proveitoso, naquilo que faz bem para nós, que é o que Paulo vai dizer. No meio da ansiedade, nós precisamos fixar os nossos olhos em Jesus. No meio da angústia, da pressão e da tristeza, precisamos lembrar que existe um Deus que cura. E por causa disso, nós precisamos invocar o nome do Senhor. E a ideia de invocar é o nome de gritar, de ler em voz alta aquilo que se fala a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele fala para nós que no momento de angústia, Jesus é a resposta para nós. Por isso que ele vai encerrar dizendo no versículo 15 a 19: o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Correntes essa que ele diz lá atrás, a qual estava o levando para a profundeza. E ele vai dizer: ofereci a ti um sacrifício de gratidão. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Então aqui ele está dizendo que no meio da sua dificuldade, Deus cuidou dele. E agora, como resposta de gratidão, ele vai dizer que vai exercer um sacrifício. Ele sacrifica ao Senhor, invoca o nome do Senhor e cumpre com os votos do Senhor. O interessante é que o texto sempre vai falar dos votos que ele fez em relação a Deus. Então ele está dizendo umas palavras muito simples para todos nós. Muitas vezes nós estávamos andando na presença de Deus, caminhando com Ele todos os dias, amando Ele todos os dias. Fizemos votos a esse Senhor, mas a angústia, a tristeza nos tirou deste lugar. Mas Ele está dizendo agora: Senhor, por causa do Teu amor, por causa da Tua salvação, por causa da Tua libertação e cura sobre a minha vida, eu vou cumprir com aquilo que eu disse para o Senhor antigamente. Então o que ele está mostrando para nós como forma de gratidão é voltar a ser aquilo que nós falamos para ele. De voltar a ser pessoas cristãs que amam a ele fervorosamente, que caminham segundo a vontade do Senhor, para que possamos mostrar gratidão para Deus e para aqueles que estão à nossa volta. Por isso que ele vai dizer: na presença de todo o seu povo. A gratidão é onde nós também mostramos para as outras pessoas o quanto Deus tem sido bom para conosco. Então, nesse tempo de pandemia, Deus foi bom com você, com eu, comigo, com todas as pessoas. Deus tem cuidado de nós. Então, o que Ele está dizendo para nós é: sejam gratos para todas as pessoas, para que vejam quanto Deus é bondoso e misericordioso. Amém? Que Deus possa estar abençoando a sua vida em nome de Cristo Jesus. Espero que esse salmo possa ter falado ao seu coração. Amém? Que Deus abençoe você.